Nós estamos tratando de um dos maiores jornalistas surgidos no Brasil, um homem, claro, autor de um aspecto do jornalismo fundamental, que sempre foi, inclusive anterior à imprensa, como a gente conhece hoje. A caricatura é muito mais antiga do que a imprensa, como a gente entende esse negócio hoje. E que, na virada do século, ele nasceu em 1884, na virada do século tinha 16 anos, e aos 18, em 1902, iniciou uma carreira brilhante que dura praticamente a primeira metade do século XX toda. Só fez trabalhar, ninguém entendia como é que ele fazia outras coisas. Morreu em cima da prancheta, em 1950 estourou em cima da prancheta e produziu um enorme painel cobrindo todas essas 5 décadas trepidantes, importantíssimas, que são as primeiras do século XX, com tudo que houve ali, a República Velha inteira, depois o Estado Novo, depois 2 guerras mundiais, a Guerra da Espanha, o começo da Guerra Fria, advento de tudo isso da vida moderna, asfalto, pressa, elevador, verticalização da cidade, automóvel, cozinha a gás, televisão. Quando ele começou não existia nem rádio, agora vocês imaginem. Então, tudo isso, e o Brasil entrando no comecinho do sistema republicano. Então, além de tudo, ele tendo que educar o olhar do público para os novos símbolos, a bandeira nova, o novo brasão. É tudo e é um fenômeno. Eu vou repetir um negócio que está todo mundo aqui cansado de ouvir. Eu contei os dias de trabalho dele, de 1902 a 50, não dá 18 mil dias. O homem fez muito acima de 50 mil desenhos. Agora, você imagina isso? Se o cara quisesse fazer um fim de semana em Petrópolis, qual é a quantidade que o cara tem que produzir diariamente? E com essa qualidade, hein? Vocês não vão ver desenho ruim aqui. Vão ver desenho ruim ali na cronologia, que é o comecinho. Começa péssimo, como todo mundo, mas inteligentíssimo, talentosíssimo, brilhantíssimo. Imediatamente se torna um desenhista de uma elegância que vocês vão ver. Falar da exposição, né? De como a gente dividiu a coisa. Sim, a história do negócio é o seguinte. Desses muito mais de 50 mil desenhos, o pai do Zé Carlos acha que foram perto de 100 mil. E é possível. Porque, inclusive, uma boa parte nem entrou para arquivos, bibliotecas, hemerotecas, não foi. Foi perdendo o negócio. Então, desse universo do tamanho de um bonde, desse painel esplêndido, enorme, a família foi presenteando os membros. Natal, aniversário, então iam ganhando. A família Brito Cunha tem originais nas paredes e tal. Muito bem, ficaram com Eduardo Augusto de Brito e Cunha, terceiro filho de J. Carlos, mais ou menos 1000 desenhos, que foi o que se transferiu para o acervo do Instituto Moreira Salles. Desse universo, o nome da exposição é J. Carlos Originais. Vão faltar aspectos, é óbvio, porque não estão nesses originais que vieram. Desses 1000 originais, mais ou menos, nós fizemos a seleção de 1/3, cerca de 300. A exposição tem 300 itens, entre originais e volumes de revistas mostrando a utilização desses originais. Para que ele fez isso? Para essa página aqui. Então, a página é o trabalho completo, com seu contexto, data, etc. Isso é o grosso da coisa. E nós dividimos a exposição. Vocês vão ver, a arquiteta resolveu de maneira extraordinária a questão. São cores, os ambientes têm cores. Aquele vermelhão lá no fundo, que é a primeira que é a entrar, que é o que recebe o público, é o que a gente chamou de pensamento gráfico, quer dizer, o fazer artístico dele. Vocês vão ver exemplos de esboços, quer dizer, como é que o negócio vem, como é que ele concebe. Tem, inclusive, um desenho
no lápis, que vai se tornando tinta, que vai se tornando guache, e ele interrompeu no meio, o que é bonito porque você observa o fazer, né? Como é, de onde parte e até onde chega. E isso é aquela parte com exemplos de desenhos brilhantíssimos, maluco. E revistas embaixo mostrando aquela parede do lado de lá. Tem uma porção de exemplos de desenhos belíssimos e as páginas das revistas abertas logo abaixo. Então, para que ele fez? Está aqui, ó, é isso. Isso é uma parte. Depois, exemplos magníficos e tal. O segundo setor, que é lilás, aquilo é roxo, lilás, né? História do Brasil. O mais interessante de história, de vida, a vida nas ruas, a vida doméstica, no Brasil, carnaval, política, sobretudo o período Dutra e o segundo Getúlio, a partir de 50. Depois, aquilo que eu tinha dito, quer dizer, uma parede ali com figuras históricas da Revolução de 30, símbolos da República, etc. e tal. Vocês vão notar que ali tem uma capa de careta, que é o Getúlio, o brigadeiro Eduardo Gomes e o Cristiano Machado, que eram os candidatos à presidência da República nas eleições de 50. Os três no salão de barbeiro e tal. O JK, todo o Brasil todo sabia que o Getúlio ia ganhar aquelas eleições. E está ali. Aquilo é preciso prestar atenção, talvez, para quem tiver interesse, é claro, que aquilo foi a última coisa que ele viu porque estourou em cima da prancheta. Teve um AVC em cima da prancheta, ali, vendo aquela capa, que foi a última coisa que ele viu. Ele teve um AVC no dia 29 de setembro de 50, essa capa é do dia 30 de setembro. Quer dizer, ele já viu a revista em cima da prancheta. Estava conversando, por curiosidade, estava conversando com o Braguinha sobre as capas de discos infantis do Braguinha. Você lembra daquilo? No ratão caiu na panela do feijão. Quem quer casar com Dona Baratinha? Essas coisas do Braguinha. O JK, você imagina que lindo que seria. Ele ia fazer as capas desses discos do Braguinha e apagou ali. Pá! O Braguinha estava na redação. Foi lá molhar um lenço para passar, não deu jeito. Não recobrou mais a consciência e morreu no dia, 3 dias depois, no dia 2 de outubro. Foi enterrado no mesmo dia porque tinham medo, a família tinha medo de arruaça na rua. No dia seguinte foram as eleições do Getúlio, 3 de outubro, que reconduziram Getúlio ao Palácio do Catete. Não houve confusão, mas de qualquer maneira foi isso. Quer dizer, isso por curiosidade, aquele desenho ali. Isso, uma pincelada sobre o Brasil. A gente percorrendo, depois teria mais assunto. Deixa. Esse pedaço aí, azul, o que é isso aí? Entre verde e azul? É o material da Segunda Guerra, que veio para a coleção do Instituto, que veio na coleção Eduardo de Brito e Cunha, para o acervo do Instituto. Aquilo ali são essas personagens da Segunda Guerra, Hitler, Göring, Goebbels, Hirohito, Mussolini, Vittorio Emanuel, Selassie, Roosevelt, Truman, muito Churchill, e essas coisas todas. General Inverno, a besteira que o Hitler foi fazer, que não aprendeu nada com Napoleão, foi se meter no inverno russo. Achava que ia ser um passeio triunfal até Moscou, parou, não, vamos resistir aqui. 2 milhões de mortos, aí chegou o General Inverno, né? General Inverno, alemão, porra, não vai aguentar aquele inverno. Bom, aí chega aqui nessa parte amarela, que é o que tem mais espaço para a molecada correr aqui, que são os desenhos infantis. Né? São os desenhos infantis. Sim, essa exposição ela é melhor do que a do Rio, inclusive porque ficou melhor disposta, o espaço aqui é muito maior. E ela tem 2 coisas que lá nós não tínhamos, que é a cronologia, feita aqui pela Jovita, e o catálogo feito por nós todos, por nós 4. Então,
tudo que tem na exposição, dentro do catálogo, e mais coisa. Inclusive, é preciso dizer, afinal de contas, eu tive prurido muito tempo, porque eu fui perfilhado pelo pai desse homem, eu sou tratado como o irmão deles. E aí, fazendo a pesquisa, assim, eu vi só na casa do pai dele 30 mil desenhos. A Xerox botou uma máquina lá dentro para eu escanear aquele troço todo. Só em Petrópolis, 30 mil desenhos. Petrópolis é o acervo que veio para o Moreira Salles. E eu ia separando o material, eu ia vendo, isso aqui é guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra da Espanha. Então, Carnaval, muita coisa. Isso aqui é só Rio. Tudo que vai acontecendo com a planta da cidade do Rio. Então, símbolos da República, educando o olhar do público para os símbolos novos, do regime novo, tal, etc. E eu tinha e tenho uma pasta com o J. Carlos politicamente incorreto, que é um reflexo da época, que ele estava falando com a turma dele lá. Não é bonito, é um pedaço muito pequeno dessa obra luminosa dele, tem um pedaço que é meio escuro, que são preconceitos contra negros, mulheres, xenófobo, quer dizer, não quer saber de estrangeiro no Brasil, o barco está cheio, judeus muito, quer dizer, isso também no catálogo está abordado pelo Rafael Cardoso, um pequeno artigo dizendo, olha aqui, isso aqui era aqui, isso é assim, esse é o Brasil desse tempo, inadmissível atualmente. Naquele tempo ele está conversando com os pouquíssimos. Quando eu nasci, 70% do Brasil eram analfabetos, né? E ele morreu 2 anos depois. Então, ele está conversando com muito pouca gente. E isso é um dos aspectos. O catálogo tem 4 textos. O J. Carlos no acervo do IMS, que é da Júlia. Rafael Cardoso bota esse texto crítico com relação à política. A Jovita tem a cronologia. A Julieta tem um texto muito bonito de Julieta Sobral, interessante, sobre o papel da revista num país sem rádio, sem televisão, sem porcaria, sem cinema, sem nada. Então, você só tem a escola, quando tem, e a revista. E o meu texto, que é um pouco de abordagem biográfica e técnica, quer dizer, como é que o homem é um mestre consumado da utilização dos recursos gráficos. Quer dizer, a indústria gráfica brasileira tinha dado um salto fenomenal, vocês vão ver nos exemplos das páginas de uma beleza extraordinária, reprodução de cores e o diabo a 4, e você não tem foto. A foto é um negócio, na maioria dos casos, o grão grosseiro e empastado da retícula das fotos, tudo preto e branco, e a imprensa com a necessidade de dar companhia ao texto, né? Fazer da imagem a companheira ideal do texto. A publicidade precisando dar imagem aos produtos e serviços que oferecia. Não tem, tudo é desenhado, tudo tem que ser desenhado. Então, o meu texto fala disso, desse salto técnico que as oficinas tinham dado e que a fotografia não chegou. A fotografia colorida só depois da Segunda Guerra. E o homem já nos anos 20 fazendo prodígios de beleza coloridos e tal. E vocês vão ver aqui na seção Brasil, que são cenas de rua, o comportamento na praia, mania de fila, a selvageria do trânsito, hein? O advento do samba e do futebol como coisas tão nacionais, ele acompanha tudo. Essa primeira metade do século XX, que acontece de tudo, o homem está ali. É um grande... Eu costumo dizer, o embaixador está ali. Cadê o embaixador? Eu estava dizendo para o embaixador... sim. Que era como se o Brasil pudesse prescindir do Noel Rosa, um cronista do tamanho do Noel. O Brasil estava prescindindo de um monstro desse que cobre tudo, um jornalista desse tamanho, e o Brasil meio distraído, né? Agora chega. Então, agora vamos pensar nisso.
E outra coisa é para mostrar que nós temos as coisas, cara. Tivemos e temos. Não é esse obscurantismo que está aí fora, não, cara. Não é só isso, não. Então, pronto.